Hoje, o nosso Mulher em Pauta, estou aqui com a convidada Camille Vanderlei, coordenadora da Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual da CESAL. Olá, é um prazer poder estar aqui com vocês, para a gente poder estar no meio de maio, no mês de maio, mês de referência ao combate à violência sexual infantil, discutindo essa temática para todos os 102 municípios. É o mês laranja, caracterizado como o dia 18, que é o dia de combate devido ao caso Araceli, um caso que foi muito emblemático, uma criança que sofreu vários tipos de violência e que até hoje esse crime ainda não teve um desfecho adequado para o que a gente precisaria. A gente sabe o quanto é difícil identificar essas vítimas de violência sexual, principalmente com a criança, né? Mas assim, como se pode colocar, como é que funciona essa rede do Estado? Ok, bom, a nossa rede ela é composta da estrutura intrasetorial, que tem como objetivo a gente estruturar todas as portas de assistência da saúde, desde a atenção primária até a alta complexidade. Paralelo a isso, nós também temos uma rede intersetorial, com o objetivo de poder articular os demais órgãos do Poder Executivo, como Secretaria da Educação, Secretaria de Assistência, Secretaria de Segurança Pública, bem como os demais poderes, como o Tribunal de Justiça e o próprio Legislativo. Então, há um trabalho integrado, para poder minimizar e diminuir essa estatística de violência de infanto-juvenil. Exato. Porque o que é que a gente observa, nós temos na saúde as 5 redes prioritárias. A rede de atenção às vítimas de violência sexual, ela surge como uma rede temática, justamente para dar conta de uma política transversal, política essa que perpassa pela política do idoso, política da criança, política da mulher, do homem. Por quê? Todo esse público ele está vulnerável à violência sexual. Porém, o perfil epidemiológico, não só do estado de Alagoas, como do Brasil também, a gente tem uma característica muito forte desse tipo de violência no público infanto-juvenil. E aí o intuito é que a gente possa, de fato, estar fazendo uma interlocução com as demais políticas, com as demais redes, para que o trabalhador da saúde ele possa refletir sobre o seu processo de trabalho e visualizar em que momento dentro desse processo de trabalho ele pode ser um agente de combate a esse tipo de violência, que na verdade ele traz sequelas não só a curto prazo, como a longo prazo. E essa vítima ela termina retornando para o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque na maioria das vezes essa violência ela não é detectada, essa violência ela não é combatida de imediato, e aí as consequências vão perdurando na vida daquele indivíduo que sofre essa violência. E aí a gente tem problema de N ordens, como a gente tem, a literatura traz, boa parte das pessoas que sofrem violência sexual, principalmente as mulheres, 70% elas desenvolvem o transtorno borderline, que é o transtorno de personalidade limítrofe. Nós temos crianças que, quando são abusadas, dependendo do tipo de abuso, da incidência, dependendo da forma como essa agressão ocorre, essa criança ela carrega sequelas para o resto da vida. E o que me chama mais a atenção é que, infelizmente, as crianças que estão ainda com o maior grau de vulnerabilidade são as nossas crianças que possuem algum comprometimento mental. Fomos acionados já pelo CAPSI, no intuito da gente poder estar capacitando também a estrutura do CAPSI, porque diante das situações e dos casos que estão chegando dentro do Sistema Único de Saúde, a equipe muitas vezes fica imobilizada em como agir, como devo proceder. Porque às vezes a ação da saúde sozinha não é suficiente, porque essa criança muitas vezes está inserida num ambiente de tanta vulnerabilidade que é preciso integrar as políticas públicas para que minimamente a gente consiga, no primeiro momento, tirar essa criança dessa situação de vulnerabilidade, dar uma certa segurança e garantir a vida dessa criança, para que depois a gente possa fazer N encaminhamentos com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, social, emprego e renda para essas famílias
que realmente ficam devastadas por esse tipo de crime. Agora com a pandemia, a gente sabe que aumentou muito o número de índice de violência, né, nessa faixa etária. Mas assim, quais são as estratégias hoje que estão sendo tomadas assim, para que minimize esse dano maior? Exato. O isolamento social, né, é uma estratégia que foi utilizada na pandemia, porém, essa estratégia ela reverbera, né, em alguns desdobramentos. Um deles é o afastamento dessa criança, desse jovem, da segunda rede de apoio. Que é a escola. Que é a escola. E é o ambiente onde o índice de denúncia é bem elevado. Então, com a retirada dessas crianças desse ambiente, a gente começou a ter uma subnotificação. E aí, assim, algumas estratégias foram estruturadas pelo Estado. Em outubro, nós lançamos o aplicativo Fica Bem. É um aplicativo que está disponível em Android. Qualquer pessoa pode baixar. O que é que tem nesse aplicativo? Nesse aplicativo, o Conselho Tutelar pode verificar quais são os pontos de assistência da saúde que estão funcionando, quais as delegacias que estão abertas, o horário de funcionamento, onde ele pode ser direcionado nessa rede de acordo com a sua localidade. Nesse aplicativo, nós também temos um espaço de denúncia, onde não só o conselheiro tutelar, o professor, a própria comunidade pode entrar para poder fazer essa denúncia e solicitar ajuda, bem como os grupos de apoio. Vale destacar que, como eu disse a vocês, esse tipo de crime, ele provoca uma desestrutura familiar muito grande. Por quê? Porque até então a família, toda e qualquer família, ela tem os seus segredos. E quando se rompe o segredo da violência sexual, isso gera uma série de consequências que muitas vezes a família não sabe como lidar, né? E assim, infelizmente, o perfil do agressor é o perfil daquele sujeito que está dentro de casa, na vizinhança ou no convívio diário dessas crianças e desses adolescentes. Então, eu posso destacar para vocês que o aplicativo foi uma estratégia potente para que a gente possa, para ser feito o enfrentamento à violência sexual. Até porque, por mais que a gente que essas crianças e adolescentes estejam fora do ambiente escolar, a gente sabe que 80% dos nossos jovens, mesmo com a condição socioeconômica pouco favorecida, têm acesso à internet. Então, seria uma forma rápida, protegida para essa pessoa que está denunciando, de poder conseguir ajuda. Tá? E aí, outras estratégias também foram lançadas, como o projeto Sementes do Amanhã. O que é que a gente observou? Durante o período de pandemia, nos meses de abril, maio e junho, nós tivemos um declínio das notificações e da procura dos serviços especializados. Então, começou a chegar pontualmente situações de crianças que estavam sofrendo violência sexual dentro das instituições de acolhimento. Instituições essas que deveriam estar cuidando, protegendo. Então, com base nisso, foi desenvolvido um projeto chamado Sementes do Amanhã, um projeto voltado para todas as instituições de acolhimento infanto-juvenil, com o intuito de capacitar os educadores, bem como trabalhar algumas estratégias com essas crianças. Estratégias como habilidade de vida, sexualidade, o corpinho é meu, quem pode tocar, para que essa criança ela comece a entender que ela também tenha autonomia nesse processo, que ela possa se empoderar, né? Ela tendo conhecimento, ela vai se empoderar e poder dizer não e poder falar, né? Porque geralmente essas crianças elas carregam uma culpa, né? E um medo muito grande. E elas tendo esse conhecimento, elas vão poder se defender. Exato. A gente precisa, assim, fortalecer essas crianças. E a gente só fortalece com educação. E aí, mais uma vez, a articulação intersetorial com o setor da educação. E durante o mês de maio, do Maio Laranja, nós vamos ter algumas pautas. Então, assim, estamos fortalecendo o projeto Sementes do Amanhã, que, na verdade, tem ações planejadas até dezembro desse ano, porque vale destacar, a violência ela não tem que ser trabalhada apenas em um mês, mas a violência ela tem que ser trabalhada ao longo de todo o ano. O que me chamou a atenção foi que você colocou que essas vítimas,
elas têm um custo muito grande para o serviço público, né? Principalmente para o SUS, porque não vai ser só naquele momento, mas vai perdurar talvez pelo resto da vida dela. Exato. Né? O próprio diretor da Unicef, ele pautou recentemente no Instituto Alana, que é um instituto, uma ONG direcionada à parte do desenvolvimento infanto-juvenil e de proteção, que o custo que nós temos com a violência no público infanto-juvenil supera, tá, o que se investe na saúde e na educação. Por quê? Como você bem coloca, né? Eu tenho uma criança que ela sofre essa violência sexual, muitas vezes a estrutura familiar ela é totalmente desorganizada. Essa criança, dependendo do tempo em que ela está em processo de violência, ela vai ter sequelas que vão impactar direto no desenvolvimento cerebral dessa criança. Tá? A gente está falando de estruturas que não são facilmente modificadas. Então, o trabalho de acompanhamento pós-trauma, ele é muito importante. E aí hoje a gente tem aqui no estado de Alagoas, que é referência a nível de Nordeste, o serviço especializado da área Lilás no Hospital da Mulher, onde num único ambiente nós temos o serviço da Polícia Civil, nós temos o serviço do IML, uma equipe exclusiva de psicólogos, assistentes sociais, ginecobstetras e enfermeiros, para poder dar toda essa assistência a essa vítima. Além do Hospital da Mulher, nós temos também uma estrutura dentro do Hospital Dr. Daniel Uli. Porque qual é a grande preocupação da gente? Toda demanda de violência sexual do estado inteiro tinha que migrar para Maceió. Como aconteceu recentemente o caso de um estupro de uma menina de 15 anos de Pariconha. Era indígena, ela recentemente veio até o serviço daqui, porque tinha um procedimento outro a ser feito, mas assim, a gente precisa entender que a rede ela precisa funcionar de forma capilarizada e que eu tenho que entender qual é o perfil epidemiológico da violência no nosso estado, para que eu possa fortalecer certas portas, tanto na alta complexidade quanto na baixa complexidade. Aí a gente tem um trabalho que eu preciso muito do apoio de vocês, que é justamente essa articulação com a atenção primária. Que é onde a gente tem mais acesso aos agentes comunitários, né? A Assistência à Saúde da Família. Exatamente. Acho que a gente precisa voltar realmente para capacitar para esse olhar, né? Porque às vezes só no olhar, na sua visita, você pode identificar uma vítima, né? Exatamente. E colocar para o profissional da saúde que, na verdade, o fato dele fazer uma notificação, né, no SINAM, que às vezes existe uma resistência muito grande de utilizar essa ferramenta, não significa que você vai se expor, não significa que aquela pessoa que mora naquela casa vai ser presa ou que a polícia vai bater ali. Significa que você visualizou algo que não está compatível e que é necessário articular com outras instâncias, tá? Como o próprio Conselho Tutelar, como a Secretaria de Segurança, a própria Secretaria de Assistência, com o CREAS e o CRAS, para que se possa, possamos dar um olhar diferenciado àquela família, não é? Para que a gente possa entender que a saúde ela está além da doença, que é isso que a gente preconiza muito, mas que muitas vezes isso imobiliza o nosso fazer. Que na verdade é a prevenção e na verdade quando você faz esse trabalho com a equipe da saúde da família que você identifica, você de certa forma você vai fazer um PTS. É porque você vai fazer um trabalho ali com aquela família, você vai fazer um choque, como você mesmo bem colocou. Existem outros fatores sociais que às vezes levam também à violência, então é um conjunto muito grande, né? Mas assim, uma coisa que eu gostaria antes de terminar nosso bate-papo era sobre a obra literária Não Me Toca, Seu Babaca. Porque, como a gente está nesse meio, né, eu acho que é bem interessante também a gente levar informações para que os nossos profissionais que estejam nos escutando, que vá depois assistir, tenham dados ou algumas informações que também possam ir entrando em contato com essa realidade. Porque a gente às vezes pensa assim, isso não tem nada a ver comigo. E na verdade tem a ver com a gente. Na hora que a gente está ali, a gente tem que estar atento a todos os mecanismos, a toda a realidade. E essa questão de notificar é muito importante você frisar, porque através dos dados a gente vai poder fazer uma análise melhor
fazer um trabalho também de saúde no nosso município, na realidade, porque você vai ter sua realidade como ela está. Então, quando você não notifica, a gente pode até achar, não, aqui no meu município não tem violência, no meu município não acontece isso, quando na realidade acontece, né? Então, a gente está terminando, e eu gostaria que, em poucas palavras, você fizesse assim, uma fala assim, mais assim, de sensibilização mesmo para os nossos profissionais, para todas as pessoas que trabalham com essas vítimas, que trabalham com saúde, trabalham com educação, a própria assistência, que é uma parceiraça, né, que você colocou. Então, lhe deixo à vontade. Ok, então eu queria aproveitar esses minutos finais para poder solicitar o engajamento de todos os profissionais dessas áreas, bem como da sociedade civil. A violência é um problema de uma complexidade absurda e que, se o Estado e a sociedade civil não entender que precisa ser feito um enfrentamento, né, adequado, né, pensando outras estratégias, porque as estratégias até então não estão sendo tão resolutivas, a gente vai ter uma sociedade com lacunas absurdas. E aí eu digo para vocês, uma sociedade que violenta os direitos das crianças e dos adolescentes é uma sociedade que ela decresce no seu processo evolutivo. Tá? Então, assim, contem com a rede de atenção às vítimas de violência sexual, entrem em contato com a gente. Nesse Maio Laranja vamos estar disponibilizando cartilhas informativas sobre como procurar a rede, como como transitar de um serviço para o outro. Então, eu esse programa que agradeço. você também colocou, que eu achei bem interessante, Sementes do Amanhã. do amanhã, né? Você ainda vai nos passar, mas agradeço imensamente o nosso convite e conto com você no próximo Mulher em Pauta. Muito obrigada.